Como as Democracias Morrem, né? É um excelente livro, ele precisa ser lido, um livro perspicaz e muito bem fundamentado sobre como a democracia está sendo enfraquecida em dezenas de países e de modo perfeitamente legal. É do Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. Eles fizeram até palestras aqui no Instituto FHC, tá aparecendo aí a capa, né? Olha, é uma leitura, estou terminando, quero fazer um resumo com vocês aqui aprofundado, tá? Ele gosta muito desses quadrinhos, né? Quais são as atitudes do cara para ele ser um ditador, para você identificar. Primeiro, ele parte de um princípio muito lógico, realmente. Não existe pessoas que na campanha, antes de ser um ditador, não demonstrem de alguma forma que ele vai ser um ditador se assumir o poder. E aí, claro, isso se acentua quando está no poder, né? O poder é uma coisa absolutamente encantadora. Nada mais alucinante do que o poder, e o poder total é mais alucinante ainda. E acaba sendo isso que muitos líderes populares ou populistas, se a gente puder dizer, fazem. A leitura agradável, inclusive, não tem diretamente nenhuma ligação com o Brasil. Eu não sei se nesse caso eu não vi aqui, mas acho que ele não fez. Faz referência, sim, ao Brasil, mas assim, ele não fez nenhum capítulo à parte nessa edição que veio para o Brasil, né? É muito baseado na democracia norte-americana, foi um livro escrito em 2018, mas está muito atual, porque são os caminhos, né, que esses ditadores estão utilizando aí para chegar ao poder e implantar, corroendo a democracia por dentro, e implantar os seus regimes totalitários que pode acabar muito bem em golpes mesmo, militares, e com as instituições absolutamente corrompidas, corroídas, destruídas, né? Frases que o Bolsonaro dizia, lembra muito ele, porque o Bolsonaro dizia muito que não dá valor aos seus adversários, não reconhecer seus adversários como legítimos, né? Não vou debater com esse cara porque eu acho que ele não é legítimo. Essa comunicação direta com as massas e não através dos meios. Por isso o ódio ao Congresso, ódio às instituições, né? O Supremo, né? Uma comunicação direta com o povo, o ódio à imprensa, né? O massacre à imprensa que eles promovem. O Bolsonaro promoveu isso claramente, vivia esculhambando a imprensa, inclusive com episódios de discussões absolutamente estúpidas com jornalistas. Você jamais vai ver Lula fazer isso, né? Porque o Lula se compenetrou, chegou ao poder em outra ocasião, quando nada disso ainda existia, né? E num episódio, inclusive, bonito. Foi um episódio bonito, independente de gostar do Lula ou não. Foi um episódio muito bonito, a passada de faixa do Fernando Henrique para ele, que eram adversários, né? Perdeu as eleições de Fernando Henrique. Não era ele o candidato, mas o candidato dele perdeu para o Lula, quando o Lula ganhou a primeira vez, e houve todo aquele ato democrático, né? Fernando Henrique sai do país depois de entregar a faixa com honras de presidente, e tem que passar, né? O presidente precisa, quando passa a faixa, passar uns dias fora, até as coisas simbólicas da democracia, né? Como se o presidente que está saindo quisesse deixar o outro absolutamente à vontade para assumir, né, o mandato, onde se cumprirá por 4 anos, sem nenhum tipo de agressão às instituições ou de questionamentos. Inclusive, se tiver os questionamentos, que não é o problema. O problema não é o Bolsonaro ter tido questionamentos sobre a validade das eleições. Existem os caminhos dentro de um tribunal. O Brasil, até diferente de outros países, tem um tribunal para cuidar disso, né? De eleições e se responsabilizar por isso. Então, é um livro absolutamente, realmente, como diz aqui, perspicaz. É um livro que realmente merece ser lido com atenção. É uma leitura fundamental para jornalistas, para intelectuais, para as pessoas que querem ter uma noção exata de como está sendo feito essas infiltrações de populistas de extrema direita muitas vezes. Às vezes também não, viu? Porque é o caso do Maduro, né? O Maduro substituiu lá o Chávez, né? O Hugo Chávez na Venezuela, e aparentou absolutamente ali ser um governo democrático. Depois começa com essas coisas, aumenta o Supremo, não sei o quê, eu não vou sair não, a eleição tem roubo, se eu perder é porque fui roubado, não tem como eu perder, o povo está comigo, né? São líderes populistas. Você vê a semelhança do Maduro para o Bolsonaro, uma semelhança absurda nas ações, a armar as pessoas, né? O Maduro fez tudo isso, o Chávez já tinha feito isso, na verdade, com relação a armas, porque é uma atitude de pessoas que querem ter, aquelas pessoas, vamos dizer, que estão fazendo parte, normalmente tem também grupos armados, fora da instituição tradicional, que é polícias militares, exército, no caso do Brasil, tal, tem essas separações, mas ter grupos, milícias fora das instituições normais, tradicionais de segurança pública,
se dizendo defensoras, né, da comunidade, da sociedade, para se defender, né, que na verdade acho que todo mundo já entendeu isso. Bolsonaro nunca quis armas pensando em autodefesa, não era o interesse dele, não se autodefende com fuzis, e foi o que ele mais liberou, né? Enfim, leitura fundamental. A gente vai fazer aqui um vídeo longo sobre ela, conversando sobre essa leitura, debatendo. Para os que leram, muita gente leu, foi um livro muito vendido no Brasil. A gente vai fazer esse debate aqui com certeza, tá? Aguardem. Nossa chave Pix apareceu, pequenas doações para manter um canal de esquerda pequeno ainda funcionando, a gente aceita e recebe de coração. É o nosso e-mail, a nossa chave Pix, tá bom? firmoneto@yahoo.com.br, apareceu aí em alguns momentos do vídeo, tá certo? Se aproxime, chegue mais, compartilhe aí, divulgue que tem um canal de esquerda aqui tentando sobreviver. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!